Nesse sentido, eu quero que todos saibam que todo ato ilegal baseado no ódio e no preconceito será revisto por mim e pelo presidente Lula, que sempre teve um compromisso com a democracia. Prezados e prezadas, saibam disso, nós não permitiremos que o Ministério, criado para promover políticas de direitos humanos, permaneça sendo utilizado para a reprodução de mentiras e preconceitos. Chegamos ao cúmulo, e veja só, Bruno Renato, né? Chegamos ao cúmulo de ver a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e você vivenciou isso, meu caro, sendo usada para propagar discursos contra a política de vacinação. Não mais. Essa era se encerra nesse momento, acabou. Senhoras e senhores, encerra-se também nesse momento a era de um presidente que, se outrora se disse orgulhoso de defender tortura, usou seu cargo amparado por sua ministra de Direitos Humanos para investir contra o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Como se sabe, os membros do órgão foram exonerados e suas remunerações foram extintas. Situação esta que só foi parcialmente revertida por uma decisão judicial. A importância que teve o judiciário nesse momento. Pois eu digo também, isso acabou. A partir de hoje, nós garantiremos o pleno funcionamento do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Tenho, no entanto, a plena consciência que, diante do cenário desolador em que recebo o Ministério, não terei facilidades. Saibam disso. Estaremos juntos nisso. E por isso a transparência será algo fundamental, ministro, meu amigo Vinícius. Ofereço, no entanto, a mim mesmo, o esforço inaudito da minha equipe e estendo a mão a todos aqueles e aquelas que dispuserem a fazer parte desse processo de reconstrução. Seremos o Ministério do Diálogo, da cooperação e da união de esforços. Todo interesse legítimo trazido ao Ministério será objeto de diálogo. Como dizia Drummond, não nos afastemos, melhor dizendo, vamos de mãos dadas. Quero, no entanto, estabelecer aqui um primeiro compromisso. O compromisso desse Ministério com a luta de todos os grupos e vítimas de injustiças e opressões que, não obstante, resistirão a todas as tentativas de calar suas vozes. Por isso, permitam-me, como primeiro ato, como ministro, ato público como ministro, dizer o óbvio. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Prezados e prezadas, como acadêmico, eu sempre costumo dizer uma coisa. Dizer que o Brasil, ele possui 3 tendências que são estruturais. A violência autoritária, o racismo e a dependência econômica. Como ministro, portanto, meu maior compromisso não poderia ser outro senão lutar para que o Estado brasileiro deixe de violentar seus cidadãos. É um compromisso que eu assumo como ministro, mas tenho certeza que meus colegas dos outros ministérios, os queridos parlamentares,
né, que aqui estão, e outros também que aqui estão, que não estão aqui, eles também vão assumir esse compromisso de me ajudar, a partir eu, dentro do Ministério, mas outras pessoas, a partir de outros lugares, ocupando outros lugares do Estado brasileiro, vão assumir esse compromisso também. Portanto, eu posso dizer que meu compromisso não poderia ser outro, senão lutar para que o Estado brasileiro deixe de violentar as pessoas. E como disse o presidente Lula na sua posse, o presidente Lula falou uma coisa muito importante na sua posse, que eu acho que o presidente Lula deu um recado para todos os ministros no seu discurso. Ele disse o que ele pretende, qual é o projeto dele para o Brasil. E ele falou explicitamente sobre os direitos humanos no discurso que proferiu na Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte, no Congresso Nacional, melhor dizendo, como disse o presidente Lula: caberá ao Ministério dos Direitos Humanos, abro aspas, zelar e agir para que cada cidadão e cidadã tenha seus direitos respeitados no acesso aos serviços públicos e particulares, na proteção frente ao preconceito ou diante da autoridade pública. Diz o presidente Lula, termino, cidadania é o outro nome da democracia. Por esse ministério é o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Como foi dito aqui pela deputada e ex-ministra Maria do Rosário, não existe falar de direitos humanos apenas como pauta moral, é uma pauta política, é uma pauta institucional, não é uma bandeira moral, não é apenas um emblema. É a única possibilidade do Estado brasileiro cumprir aquilo que está determinado pela Constituição de 88 e fornecer cidadania. Cidadania, direitos humanos é cidadania. E é nesse sentido que a gente vai organizar o conjunto de políticas públicas que nos próximos dias, meses, eu e meu secretariado vamos apresentar à sociedade brasileira. Ao presidente Lula. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, presidente. Ao presidente Lula, esse grande ser humano, eu tenho que fazer um agradecimento especial pela confiança que depositou em mim e a minha total admiração por tudo que ele passou, por tudo que ele construiu, e, presidente Lula, por tudo que nós ainda vamos construir pelo Brasil. Cumprimento também ao vice-presidente Geraldo Alckmin, mais uma vez, meus colegas e minhas colegas ministras, com gratidão e confiança, por tudo aquilo que juntos nós faremos pelo povo, mas principalmente com o povo brasileiro. Como eu dizia antes, nosso maior compromisso será lutar contra a violência, sobretudo a violência estatal. Isso significa, dentre outras coisas, lutar contra o assassinato de jovens pobres e negros, lutar contra um direito administrativo que rouba camelôs, lutar contra um direito administrativo que expulsa crianças da escola, fecha postos de saúde, recolhe pertences de pessoas em situação de rua e permite agressão contra todos os excluídos e marginalizados da nossa sociedade. Para que essa luta prospere, é preciso reconstruir as instituições e compromissar toda a administração pública com políticas de direitos humanos. Que mesmo em seus melhores anos, e essa tenho certeza que é uma dificuldade que todos os meus colegas e as minhas colegas aqui presentes passaram, permaneceram insuladas nas estruturas de Estado. Foi uma luta para que nós pudéssemos expandir a política de direitos humanos, transformar não apenas em política de governo, mas caminhar no sentido de colocá-la como política de Estado. Acho que esse é o grande objetivo. O direito constitucional, desenvolvido sob a égide da Constituição de 88, logrou fazer avançar diversos ramos do direito. O direito administrativo, no entanto, permaneceu relativamente intocado, legitimando a violência contra os pobres e permitindo que o desmonte de políticas públicas não encontrasse entraves impeditivos. Agora nós temos que transformar. Portanto, a política de direitos humanos exige um novo direito administrativo, senhoras e senhores. Exige um novo direito administrativo. No mesmo sentido, nós não podemos pensar os direitos humanos apenas como amarras, ação, um instrumento para remediar a tragédia. Os direitos humanos não podem ser apenas uma barreira sanitária, né, uma política de contenção. Precisamos impregnar a administração pública com a defesa dos direitos de todos e promover os direitos humanos como instrumentos de criação de um novo Brasil. Se condizente com os direitos humanos, nossa reforma administrativa, reforma que não é, nós sabemos isso. Olha as pessoas que vão cuidar disso, são as pessoas da melhor qualidade. Então nós não podemos achar que a reforma administrativa, a que nós precisamos de fato, ela é a do sucateamento, da privatização, do desmonte do serviço público. Não é essa que nós queremos. E o presidente Lula disse isso, eu não estou dizendo nada por esponte própria. Deve ser a reforma, aquela que vai colocar a promoção de direitos humanos e as entregas de serviços públicos de qualidade como uma força motriz da ação do Estado brasileiro. Por isso eu quero dizer, não sei se ela está aqui ainda, mas eu quero dizer à minha amiga, querida,
ministra. Olha, eu tenho tanto orgulho de chamar algumas pessoas de ministra, né? Esther Dweck, olha que coisa linda. Ministra Esther Dweck, que conte comigo e com esse ministério para o projeto que lhe foi confiado. Queremos ver os direitos humanos respeitados por toda a administração pública desse país. E essa mesma administração funcionando para quem mais precisa, ministro Vinícius, meu amigo. E um projeto desse não pode prescindir jamais dos serviços públicos. Trabalhadores e trabalhadoras do Estado, operários e operárias dos serviços públicos, especialmente os desse ministério. Mais uma vez, a vocês, meu reconhecimento e meu muito obrigado. Outro problema que precisamos enfrentar é o número inaceitável, como eu já disse, de homicídios de jovens pobres e negros. Mesmo que o meu ministério não possua hoje a estrutura para executar diretamente essas políticas nesse sentido, eu procurarei imediatamente, como já fiz algumas vezes, mas agora ambos na condição de ministro de Estado, eu quero conversar com meu amigo, meu irmão Flávio Dino, e outros companheiros e companheiras ministros para se somar a esse esforço, que deve ser de todo o governo federal, o que eu já disse. Ministra Aniele, ministra Cida Gonçalves, enfim, nós temos muito trabalho a fazer, minha irmã. Quero também deixar registrado, no mesmo sentido, o meu compromisso, agora um compromisso que nós vamos ter que cumprir, secretários e secretárias, nós vamos ter que criar. Nós vamos criar nos próximos tempos, começar a discutir com a sociedade, com os secretários, um programa de proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos.